Olá, seja bem-vindo, você empresário, você empresária, sejam todos muito bem-vindos. Você é dona ou dono de um pequeno negócio, seja bem-vindo. Eu me chamo Ildete Tigre, sou administradora de empresas e toda semana eu trago conteúdo para você empresário dobrar a lucratividade da sua empresa. Então eu queria te perguntar, quantas horas por dia você se dedica ao estratégico e à sua cadeira, que é a cadeira de dono? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque inúmeros empresários dizem que fica ali envolvido na empresa o tempo todo, trabalha muito e não consegue ver o lucro acontecer, não consegue ter tempo para estar com a família, não consegue viajar, não consegue, e pior, né, que não consegue ver a empresa crescer, não consegue ver o sucesso da empresa. Por quê? Ele está se dedicando demais ao que não deveria se dedicar, e deixando de dedicar, de fato, aqui eu até fiz um esboço, que é a cadeira do dono. Uma empresa ela é dividida nesses três níveis de decisão. Então, tem aqui em cima está o dono, aqui no meio fica o seu gerente, aqui embaixo operacional. Gerente de compra, gerente de venda, gerente de produção, líderes, supervisor, coordenador. Você tem que formar esse time daqui do meio para você ter tempo, para você vir para cá para o estratégico. Porque se hoje você não passa nenhuma hora do seu dia, você lá aqui em cima, você não vai conseguir ter visão de mercado lá fora. Se você não determina aqui que uma hora do seu dia você vai montar planejamento estratégico para sua empresa, ela vai ficar parada no tempo. E aí se você dedica cá embaixo o tempo todo aqui na empresa toda, microgerenciando o seu pessoal. Chega de manhã, já quer saber quem chega atrasado. Chega de manhã, já quer saber como é que está a produção, e vai na produção ver como é que está o pessoal trabalhando. Aí fica o dia todo microgerenciando a produção, microgerenciando a entrega, microgerenciando o funcionário em todos os aspectos. Fica lá fiscalizando para saber se ele não está chegando atrasado, para saber se ele não está saindo mais cedo do que o horário que deveria sair. Se você está em cima o tempo todo, realmente a sua empresa vai ficar dependente de você o tempo todo. E você tem que liberar a sua empresa para ela crescer. E você também ter o seu crescimento profissional. Você vai sim se tornar um empresário de sucesso e bem visto no mercado onde você atua. Tem empresário que fala, eu não consigo vir cá para cima porque se eu entrego lá para o pessoal não faz bem feito. Se eu entrego lá para eles atrasam a entrega. Mas por quê? Porque você não treinou alguém para estar aqui. O gerente de produção vai fazer essa análise. O gerente financeiro vai fazer a análise financeira. O gerente de compras de material. É que eu estou lembrando aqui de uma empresária que ela não conseguia liberar o pessoal. Ela era muito perfeccionista. Então, o que acontecia? Ela tinha uma fábrica de bolsas e aí ela tinha uma enorme produção. E nessa enorme produção que ela tinha, ela queria fazer a questão de acabamento das bolsas. O pessoal costurava, cortava o couro, costurava, fazia todas as bolsas. Mas acabamento ela não delegava, porque ela não conseguia acreditar que o pessoal ia fazer tão bem quanto ela. Então ela ficava ali até as 10 horas da noite fazendo o acabamento das bolsas para entregar a produção para fazer a entrega dentro do prazo que ela tinha estabelecido de fazer a entrega das bolsas. Então tinha dia que ela ficava lá até 10 horas da noite. E isso é muito ruim, é muito desagradável para o dono da empresa, que deveria estar buscando por inovações tecnológicas. No caso dela, né, tinha que estar procurando inovações tecnológicas para melhorar as bolsas. Ela tinha que estar analisando o mercado lá fora, porque o mercado lá fora ia dizer quais eram as tendências de moda para ela melhorar as bolsas dela, quais eram os novos acessórios que ela poderia introduzir na empresa dela. Diversas situações, ela estava perdendo a lucratividade, que ela não buscava treinamento para o pessoal, então estava ficando assim um produto obsoleto. E aí é ruim para a empresa não vai conseguir ter lucratividade. Eu até entendo que no início é difícil mesmo, porque no início o dono da empresa ele começa com pouco investimento. Então, se ele começa com pouco de investimento, ele não vai ter como investir em mais tecnologias, como investir em uma equipe de alta performance. Quando é no início, ele tem que se desdobrar em tudo, chega mais cedo, sai mais tarde, e então ele tem que realmente se dedicar muito
Mas com o passar do tempo, de acordo com a empresa vai crescendo, ele também tem que se melhorar a performance como dono de empresa. E ele só vai conseguir fazer isso se dedicando cada dia mais ao estratégico da empresa, a cadeira de dono, que é onde você, empresário, tem que estar lá, verificando todos os detalhes, quais são as inovações. Então, uma ferramenta que eu vou te mostrar aqui, que é uma ferramenta muito eficiente, que é a matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Ela faz um mapeamento de tudo o que o empresário precisa para ter sucesso estando no seu estratégico. Veja aqui comigo. O que seria então uma matriz SWOT? Uma matriz SWOT, ela está dividida nesse quadrante. Aqui está SWOT. Traduzindo para o português, ela vai ficar F de força, F de fraqueza, O de oportunidades e A de ameaça. Porque o SWOT, quando traduzido para o português, ela fica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, perceba comigo, se você está aqui no seu estratégico, você vai perceber quais são as forças que o seu comércio tem. Você tem uma equipe de excelência, você tem uma produção muito boa, você tem boas tecnologias, você está melhor que o seu concorrente. Quando você observa o que é que você tem, você precisa analisar. E é claro, você vai analisar com quem? Com o seu pessoal do tático. O seu gerente de produção vai te dizer, a produção está boa? Se está boa, pode melhorar. Não há nada que seja tão bom que não pode ficar melhor. O seu gerente financeiro está te dando relatório todo final de mês. A sua empresa está lucrativa? Muito bom. Se está tendo lucratividade, já é um bom sinal. O seu gerente de tecnologia diz como está a sua empresa. Sua empresa está com uma boa tecnologia ou precisa melhorar as tecnologias? O seu gerente comercial vai estar de olho também nos concorrentes. Como está o seu concorrente? Quais são as estratégias que o seu concorrente usa? O seu concorrente usa estratégias melhores que você? É uma percepção que você tem quando você está na cadeira de dono. Quando você vem aqui para as fraquezas, quais são as suas fraquezas? Quais fraquezas você tem dentro da sua empresa? Aqui em cima, ela é mais interna. Ela tem fatores de observação internos dentro da sua empresa. As forças são internas, as fraquezas são internas. Quando vir para cá, você vai observar lá fora. Mas aqui nas suas fraquezas você vai saber qual é o meu ponto fraco. O meu ponto fraco é a minha equipe que não entrega como eu gostaria que a minha equipe entregasse. Se a sua equipe não está entregando como você gostaria que entregasse, você tem que observar o que corrigir na sua equipe. Mas não é a sua equipe. Então é a sua produção. A sua produção não está tão boa. Será que a sua produção não está tão boa? O que você pode fazer para corrigir a sua produção para ficar melhor? Então, não é a questão da produção, não é a questão dos seus funcionários, mas é a questão ambiental. Será que seu ambiente é um ambiente onde as máquinas, será que as suas máquinas, elas estão sempre em manutenção e cuidadas como deve estar para a produção? Uma vez que suas máquinas estão sempre cuidadas para a produção, ela vai dar sim lucratividade, mas se não está, você tem que buscar fazer manutenção nas suas máquinas. Então perceba que aqui dentro elas estão relacionadas à questão interna da empresa. E quando é que você vai ter essa percepção? Quando você estiver no estratégico da sua empresa. Então você já observou que você tem pontos fortes e que podem ser melhorados, mas você observa também que tem pontos fracos que precisam ser corrigidos. Você, juntamente com o seu pessoal, seus gerentes, seus líderes, seus coordenadores, seus supervisores, esse pessoal aqui juntamente com você vai estar fazendo as correções que seriam necessárias e fazendo as melhorias que podem ser melhoradas. Nada é tão bom que não pode ficar melhor, nada é tão ruim que não pode ficar pior. Então, se você está com problema aqui nos seus pontos fortes, corrija para que os pontos fortes uma hora passem a ser, que seus pontos fracos uma hora passem a ser pontos fortes. Então vamos para cá, para baixo, para as oportunidades e ameaças. Quando eu digo oportunidades e ameaças aqui, eu estou relacionando, a matriz SWOT está se relacionando ao campo externo, fora da empresa.
aqui está no seu controle, mas aqui está fora do seu controle. Por quê? Por exemplo, as ameaças. Quais seriam então as ameaças? Como, por exemplo, a pandemia. A pandemia, quando veio, foi uma ameaça externa, foi lá de fora e você não tinha nenhum controle. O dólar, né? O câmbio, uma hora as ações estão baixas, uma hora está em alta, então você não tem controle nenhum sobre as questões externas. Uma vez que as questões externas tão complicadas de lidar, você tem que estar com essa parte aqui interna mais fortalecida. Além do dólar, além da pandemia que surgiu do nada, nesse vírus que surgiu do nada, além dessas questões, tem diversas questões econômicas que são fora do seu controle. Se você percebe que, se você está aqui e tem a percepção que você pode ser afetado por uma questão externa, então você pode sim fazer com que a sua empresa esteja mais fortalecida. E além das ameaças que o mercado, que a economia traz para você, quando você menos espera, você tem que também estar de olho nas oportunidades. Assim como na pandemia tiveram diversas situações de ameaças, também teve de oportunidades. Quantas empresas não fecharam, que foram as ameaças, mas quantas empresas não abriram porque o pessoal migrou para o digital. Então, o digital passou a ser uma oportunidade dentro do comércio de muitas pessoas. Embora muitos tenham fechado as suas empresas, muitos que estavam aqui observando o mercado, que estavam no estratégico da sua empresa, ainda conseguiu reverter a situação, buscou novas oportunidades que eles conseguiram aproveitar em um momento difícil, em um momento em que veio para arrastar as empresas. Muitos conseguiram fazer essa virada de jogo e aproveitar aquele momento. E além dessas oportunidades vindas lá de fora, inesperadas, tem muitas outras que você, estando na cadeira de dono, você vai observar. Quais são as tecnologias que o meu concorrente usa? Será que eu posso fazer parceria com quem? A parceria com uma pessoa é um tipo de oportunidade. Novas tecnologias são novas oportunidades. A bolsa está com as ações lá embaixo, você pode entender que é uma nova oportunidade. O dólar estar lá embaixo, você também é uma nova oportunidade que você pode usar no seu comércio. Mas quando é que você vai observar essas oportunidades? Você vai observar essas oportunidades quando você estiver no estratégico da sua empresa. Quando você está lá, você consegue ter uma visão mais ampliada, você consegue fazer novas parcerias, saber quem é o fornecedor que vai te proporcionar um produto de maior qualidade, quem é o fornecedor que vai te dar um melhor preço, quem é o colaborador, qual é o treinamento que você pode trazer para a sua equipe. Diversas coisas, você estando no estratégico da sua empresa, você consegue trazer para a sua vida, para a vida da sua empresa, para a vida do seu negócio. Mas enquanto você estiver lá no operacional, fazendo tudo, não conseguindo delegar, não conseguindo sair do lugar de verdade, você vai ficar com a sua empresa estagnada. Tem empresário que fala assim: o Dash, eu delego tudo. Eu delego a produção, eu delego as vendas, eu delego as compras, eu delego a parte fiscal, eu delego tudo. Mas o meu financeiro eu não consigo delegar. Por quê? Porque não confia. Aí ele fica desconfiado, que o funcionário pode estar roubando ele, que o funcionário pode estar fazendo coisas erradas. Então ele não consegue confiar na parte financeira. E aí também não adianta muito não, porque ele não confia, fica lá preso o tempo todo e não abre a visão. Fica com a visão fechada o tempo todo e a empresa dele cada dia piorando, porque enquanto isso está o concorrente melhorando a sua empresa, com o concorrente crescendo, o concorrente lucrando 2 vezes mais, o concorrente lá se estabelecendo e criando uma marca mais fortalecida. Bem, Udete, agora eu entendi que eu preciso ter uma empresa lucrativa e para isso eu preciso estar realmente sentada na cadeira de dono, que é no estratégico das decisões, ter boas decisões para a minha empresa. E como é que eu vou fazer para ter tempo? Como eu já te falei que a minha equipe não me ajuda. Primeiro, você tem que aprender a delegar. Que delegar é um processo. E é um processo que você tem que partir de você, começar a confiar, treinar o pessoal e ir soltando e liberando. No início é difícil, mas aí você começa, delega, vai observando,
vai vendo como é o desenvolver e vai soltando mais a empresa na mão deles. De uma vez, não, você não vai conseguir fazer isso de uma vez. Você não vai psicologicamente ficar tranquilo e nem o seu pessoal vai ficar também, vai entregar bons resultados, porque delegar é uma coisa, delargar é outra coisa. Você vai delegar, e delegar sim é um processo que leva um tempo. Você tem que treinar o seu pessoal, e juntamente com a delegação você tem que ter a gestão do seu tempo, cuidado com o seu tempo. Você tem que ter um agendamento, saber o que é prioridade para você fazer naquele dia, o que é prioridade, o que é a primeira, o que é a segunda, o que é a terceira, o que vem primeiro. E aí você vai tendo cuidado com as atividades do dia a dia. E não pular uma tarefa e, ao invés de dar atenção àquele agendamento, você desfocar a atenção. Porque às vezes tem pessoas que sabem que tem que responder um e-mail, sabem que tem que atender o cliente, sabem que tem que atender um funcionário, mas não faz isso na ordem, não faz isso de maneira criteriosa. Então chega chama atenção, chega um funcionário, já quer uma informação, chega uma outra pessoa, já tem um e-mail para responder, já responde sem saber se naquele momento eu podia responder. Então, tudo tem que estar dentro de um cronograma. Tem um cliente que eu vou atender que ele era totalmente desorganizado quanto à questão da situação do tempo dele. Então, assim, chegava cliente no balcão, ele estava fazendo aquilo lá que ele tinha determinado, aí ele tirava atenção, ia atender o cliente, ia responder um e-mail. Chegava uma pessoa que era de fora da cidade dele, ele ia pegar aquela pessoa e ia almoçar, ia mostrar a cidade. E quando chegava no final do dia, ele não tinha feito tudo que tinha que fazer. Então, ele ficava até mais tarde tentando compensar aquele tempo que ele não tinha feito durante o dia. E esse é um erro, você não ser cuidadoso e criterioso com o seu tempo. Tempo é um bem precioso que nós devemos ter, sim, muito cuidado com o nosso tempo. Porque o tempo vai e ele não volta mais. E tarefa tem todos os dias, mas o tempo não. O tempo é algo precioso que você deve ser cuidado. O meu tempo eu cuido, porque se não está tudo planejado, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso. E sim, você como dono de empresa que deve sim ter muito cuidado quanto ao seu tempo. O empresário falou depois que eu coloquei a minha agenda e tive cuidado com minha agenda, como o meu dia produziu mais, como eu fiquei um empresário muito mais produtivo. Eu consegui observar que eu estava jogando o meu tempo fora. Então, eu jogava o meu tempo fora, não estava em casa mais cedo com a minha esposa, não viajava com ela, não fazia o que deveria estar fazendo e quando menos esperava, eu estava numa bola de neve, trabalhando final de semana, trabalhando feriado, trabalhando aos domingos, e isso ficou uma coisa costumeira. Ele ficou fazendo isso tempos e tempos, e pior que a pessoa se acostuma e não sabe que isso é ruim, tanto para a saúde dele, quanto para as relações dele, quanto para a empresa, quanto para os colaboradores, mesmo porque ele se envolve demais nas tarefas do operacional e a empresa não cresce. Você como empresário também não cresce. A empresa, ela é algo muito importante para você deixar nas mãos dos seus funcionários. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim: a guerra é algo muito importante para ser deixado nas mãos dos soldados. E de fato, é como assim a nossa empresa. A nossa empresa, ela tem os níveis, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, que são os níveis de decisão. Então, cada nível deve tomar a decisão correta. O operacional tem que ter a decisão de operacional, fazer, produzir e fazer de acordo, está dentro do padrão do operacional. E assim o tático. O tático também, os seus gerentes, seus líderes, eles precisam tomar as decisões que cabem aos líderes, precisa tomar a decisão que cabe ao gerente, precisa tomar a decisão que cabe ao supervisor, precisa tomar a decisão que cabe a um coordenador. E você, dono da sua empresa, tem que tomar a decisão que cabe a você. Para você ter uma empresa lucrativa, você precisa cuidar da sua empresa e do seu tempo, fazer a gestão do seu tempo. Como estava falando da guerra, eu estive observando e acima dos soldados tem 15 níveis de decisão. Pensa uma guerra deixar nas mãos dos soldados. Será que essa guerra vai ter vitórias? Absolutamente não, porque são 15 decisões que estão acima dos soldados. Os soldados estão lá
simplesmente na parte mais pesada. Eles não têm a mentalidade de decidir por uma guerra, assim como seus funcionários não estão aptos a decidir pela sua empresa. E muitos dos empresários fazem isso. Sai, não sabe delegar, delarga, joga lá e cada um faz o que quer e ele fica insatisfeito sem saber que ele é quem tem que tomar as melhores decisões. É ele quem tem que estar decidindo e trazendo por sucesso e tecnologia para a empresa dele. No mundo de hoje, a tecnologia ela tem um peso enorme. Então, você, empresário, tem que se atualizar dia após dia. Você, empresário, tem que estar buscando por conhecimento dia após dia, porque as mudanças acontecem o tempo todo. As mudanças acontecem todos os dias. E se você não acompanha essas mudanças, a sua empresa não vai ser lucrativa. Pelo contrário, uma hora ela pode fechar as portas. Então você precisa sim cuidar do seu tempo, cuidar da sua empresa, cuidar da sua equipe, cuidar do seu financeiro, cuidar do futuro da sua empresa, porque o futuro da sua empresa é uma coisa que a maioria dos empresários nem pensa no futuro da empresa. Pensa no dia a dia, pensa no final do mês pagar os funcionários, pensa no final do mês pagar os boletos, pensa no final do mês pagar o aluguel, pensa no final do mês pagar todas as despesas. Mas não pensa que no futuro da empresa, a empresa precisa estar muito bem colocada. A empresa precisa estar em um patamar mais elevado do que hoje. Porque hoje você está em uma posição. Mas e amanhã? E no futuro? Como a sua empresa está? Você tem parado para pensar no futuro da sua empresa? Isso não é papel dos seus funcionários. Isso é o seu papel, o papel de dono. Se você não pensa no futuro da sua empresa, a concorrência vai decidir por você. Os seus fornecedores vão decidir por você. O seu cliente vai colocar preço no seu produto. Os seus funcionários vão estar decidindo por você. Os seus funcionários vão estar levando informação da sua empresa lá para fora. Então é você quem tem que estar atento a tudo. E lá no operacional, fazendo tudo, chegando cedo, dedicando demais, você não vai ter essa visão. Você não vai conseguir visualizar lá longe, vislumbrar um futuro promissor para a sua empresa. Você começou a sua empresa com um intuito. Será que você está seguindo esse intuito? Será que você está seguindo o objetivo inicial? Será que você está seguindo? É certo, é claro, que quando você abre a empresa, você acha que tem uma estrada reta, mas quando você vai percorrer, que você entra em campo de ação, você percebe que diversos desafios aparecem no meio do caminho. E é por isso mesmo que você tem que estar no estratégico, na cadeira de dono, porque lá você vai conseguir ficar mais esperto para as dificuldades que aparecem. Você vai ficar com a visão mais norteada. É lá na cadeira de dono que você vai conseguir sim pensar no planejamento estratégico, nas melhorias contínuas. O que eu fiz hoje que foi bom, o que amanhã eu posso fazer que pode ser melhor ainda, onde eu errei, onde eu posso melhorar, fazer melhorias contínuas, porque com melhorias contínuas você vai estar cada dia melhorando o seu negócio. Mas se você não faz melhoria contínua, se você não busca onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando. Eu tenho um funcionário bom, como um cliente mesmo falou assim, eu tenho um funcionário que ele é excelente, mas eu estou na mão dele. Ele ficou na mão do funcionário. Por quê? Ele ficou na mão do funcionário porque ele é o melhor da cidade. Então, o rapaz não pode tirar férias porque a produção cai. A produção cai porque o rapaz vira e volta, sabe que a empresa está na mão dele. Então, o funcionário falha. O empregado, o dono da empresa está direto tendo que aumentar o salário desse funcionário. Eu já falei com ele. Porque você não treina uma equipe com esse funcionário para ele ter outras pessoas. Ah, não, mas igual ele, ninguém vai ficar bom igual ele. Então, ele ficou preso a um funcionário, porque ele não treina mais pessoas. Inclusive, é um funileiro de uma oficina. Então, ele disse, é muito difícil de encontrar funileiro. É muito difícil. Falei, então, é o momento de você treinar mais pessoas, porque uma hora essa pessoa sai, a sua empresa fecha, porque está na mão de um funcionário.
Então você tem que pensar no futuro da sua empresa. E aí, vira e volta, o funcionário sai, folga, falha e ele fica com a mão na cabeça. Inclusive, processos padronizados servem também para isso. Quando você tem processos padronizados, você vai sim conseguir liberar mais o seu funcionário, liberar mais você, liberar a sua empresa. A sua empresa não vai ficar presa na mão de um funcionário ou dois, porque você tem processos padronizados. E você só vai conseguir implantar processos padronizados quando você estiver no estratégico da sua empresa. Enquanto você está lá fazendo acabamento de bolsa, enquanto você está lá vendo a produção, se está caindo ou não, enquanto você está lá vendo se o seu funcionário está faltando ou não, enquanto você está lá observando se o seu funcionário está tomando cafezinho, se o seu funcionário está fazendo o quê? Se você ficar nessa fiscalização, nesse microgerenciamento, você vai perder tempo. Então, não fique no operacional, porque lá já tem o seu pessoal para fazer. E tem também o seu pessoal do tático para acompanhar, supervisionar o seu pessoal do operacional. O seu pessoal do operacional vai fazer a sua empresa andar. Você, como dono da empresa, vai fazer a sua empresa crescer. Então, é para isso que existem os níveis de decisões. Você na cadeira de dono, os seus gerentes cuidando do seu operacional e o seu operacional produzindo. Se está ruim, onde é que está ruim? Quais são as minhas fraquezas? Onde eu tenho que corrigir as minhas fraquezas? Se está bom, o que está bom? O que eu posso melhorar ainda mais? Então, é essa visão que você tem que ter. A visão de melhoramento, fazer melhorias contínuas sempre. Porque uma empresa, ela nasceu para viver para sempre. Você não abriu a sua empresa para que daqui a 10 anos ela feche. Você abriu a sua empresa para que ela viva para sempre e deixe a sua marca, mesmo um dia que você não estiver mais aqui. Qual vai ser o legado que você vai deixar? A sua empresa vai deixar o seu legado. A sua marca vai deixar, a sua marca vai ser o seu legado. Então pense bem no futuro da sua empresa. Pense bem como você vai querer estar daqui a alguns anos na frente. Se você não tem planejamento estratégico, é hora de você fazer planejamento estratégico, determinar metas, ter foco nos resultados, ter foco na sua empresa, ter foco no seu lugar, que é na cadeira de dono. E agora quero fazer um exercício com você. É um exercício bem eficaz e o empresário adora fazer. Já fiz com alguns empresários e eles conseguem vislumbrar um futuro muito mais promissor para as empresas em que eles têm. Pegue papel, pegue caneta e comece a fazer uma reflexão da real situação em que sua empresa se encontra hoje. Como é a questão da infraestrutura da sua empresa? Como é a questão, a cor das paredes da sua empresa? Então, comece a anotar tudo. Como são as luminárias que você tem na sua empresa, no seu escritório? Como é a sua mesa de escritório? Como é a sua cadeira? Como são as cadeiras dos seus funcionários? Quantos setores você tem? Você tem um setor de compra, um setor de vendas, um setor fiscal, um setor... Quantos setores você tem? Quantos empregados você tem? Quantos funcionários você tem? Qual o tamanho do seu time? Como eles são hoje? Eles são como você gostaria que eles fossem? Anote tudo de forma bem detalhada. Não esqueça de pôr nada. Como é o estacionamento? A sua loja está em um centro comercial? A sua loja está dentro de um shopping? O seu negócio, o seu comércio está em um bairro mais afastado? Como se encontra o seu comércio hoje? Financeiramente, como se encontra? Pagando tudo em dia, sobrando dinheiro no caixa? Como está toda a real situação? Você tem um carro de trabalho, você tem mais de um carro, você tem mais de um carro para fazer trabalhos dentro da empresa? Anote tudo de maneira bem detalhada. E agora que você já anotou tudo, uma vez que você já anotou tudo, é claro, isso vai demorar um tempo, você vai anotar todos os detalhes. Uma vez que você já anotou todos os detalhes de sua empresa hoje, imagine daqui 10 anos, como sua empresa vai estar daqui 10 anos. Qual é o planejamento que você vai fazer para sua empresa? Qual é o sonho que você tem para sua empresa? O que você vai fazer? Como sua empresa vai estar daqui a 10 anos? As paredes vão estar da mesma cor? As luminárias vão mudar? As mesas e as cadeiras vão estar diferentes? Quantos carros você vai ter daqui a 10 anos? Qual é o carro que você vai ter daqui a 10 anos? Então, coloque todos os detalhes de maneira bem criteriosa, de maneira
bem minuciosa. Como você vai ter uma empresa, você vai ter mais de uma empresa, como vai estar a sua equipe? A sua equipe vai estar do jeito que você sonha? Quantas pessoas vai estar dentro da sua empresa? Aqueles melhores funcionários que você tinha desde aqueles 10 anos atrás. Com 10 anos futuro, você vai ter os mesmos funcionários, vai melhorar a performance. O que você vai fazer para melhorar a performance sua e dos seus funcionários? Então, uma vez que você já anotou de maneira bem detalhada, de maneira bem criteriosa, que você já vislumbrou o seu futuro, que você sabe como vai ser a sua empresa, quais são as metas que você vai determinar, qual é o plano de ação, qual é o planejamento estratégico e as ações necessárias para você atingir esse futuro que você deseja para a sua empresa. Então, pronto, você já está com a sua empresa desenhada na sua mente. Agora pense em você, como pessoa vai estar daqui a 10 anos. Você é solteiro? Você é casado? Se você é solteiro, você vai estar casado? Se você tem um filho, o seu filho vai estar formado? Se o seu filho é pequeno, como estará daqui a 10 anos? Se você tem mais de um filho, se o seu filho ainda não se casou, será que você já vai ter netos? Então pense na sua vida. Se você não é casado, vai casar. Se você tem um filho, quer ter mais de um filho, como será a sua vida pessoal? Você vai estar com tempo para dividir o seu dia a dia com a sua família, você vai ter tempo para estar com seus filhos, você vai ter dinheiro suficiente para estar viajando com a sua família, você vai estar tirando férias com a sua família, você vai estar fazendo o que para divertir com a sua família daqui a 10 anos. Reflita sobre a sua situação, sobre a sua empresa, como você vai estar daqui a 10 anos. E depois me deixe nos comentários se você gostou do exercício e não deixe de fazer. Comente se você gostou, me siga no Instagram, inscreva no canal e não deixe de dar um like. Um beijo e até o próximo vídeo.